amigos e amigas, muito bem-vindos a vocês que acompanham a partir de agora essa entrevista especial diretamente dos estúdios da Arquidiocese de São Paulo, canal de comunicação de nossa igreja diretamente com você. Hoje iniciamos uma série de entrevistas especiais e trazendo hoje um assunto importante, emergente, que merece a sua atenção, o seu conhecimento, a sua ação e a sua oração. Esse trabalho é uma parceria das mídias da Arquidiocese de São Paulo com a Rádio 9 de Julho, a rádio da Arquidiocese, também o jornal O São Paulo. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante delicado, como eu disse, merece a sua atenção, né, a sua ação e a sua oração, que é a perseguição religiosa no mundo. Aqui no estúdio, junto a mim, o jornalista Fernando Geronasso. Olá, Fernando. Olá, Cleide. Olá, aqueles que nos acompanham, estão conectados conosco. Vamos receber, então, a nossa convidada, né, especial, ela que conhece muito e que está também, não é, envolvida muito nesse trabalho, né, de lutar também pela liberdade religiosa no mundo, atuando junto a uma fundação, né, que é uma fundação pontifícia. A Fundação Pontifícia ajuda a igreja que sofre. Essa fundação está presente no Brasil já há mais de 25 anos, desde o ano de 1997, e no mundo há décadas. Ela vai contar dessa história um pouco para a gente. Então, vamos receber a presidente da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre no Brasil, a advogada doutora Ana Cecília Manente. Bem-vinda. Obrigada, Cleide. Obrigada, Fernando. É uma alegria estar aqui com vocês. Olha, então, assim, para os nossos internautas conhecerem um pouco mais, né, do trabalho da Fundação Pontifícia, que é um trabalho que está em mais de 130 países. Depois você vai contar aprofundadamente para a gente. Você acompanha agora um pouco dessa história. A esperança é a luz que ilumina o caminho da igreja e de cada cristão. É a virtude daqueles que, mesmo diante das dificuldades, confiam nas promessas de Deus e perseveram. Essa realidade toca profundamente o coração dos cristãos ao redor do mundo, especialmente daqueles que enfrentam a pobreza, a perseguição e desafios cada vez maiores. Para que a chama da esperança no coração dos nossos irmãos e irmãs em Cristo não se apague, somos chamados a estender a mão. A ACN, também conhecida como Ajuda à Igreja que Sofre, é uma fundação pontifícia com uma missão clara: construir pontes de amor e ajuda. Com 24 escritórios nacionais e cerca de 5.000 projetos por ano em mais de 130 países, trabalhamos incansavelmente para responder às necessidades urgentes e mostrar solidariedade aos que sofrem. As catástrofes e os conflitos armados contínuos no Oriente Médio provocaram uma crise humanitária devastadora. A ACN está presente lá oferecendo ajuda emergencial e renovando a esperança daqueles que vivem para manter a fé em meio ao caos. Nossa ajuda inclui abrigos, alimentos, remédios e apoio espiritual, respondendo ao chamado de Cristo para amar ao próximo em seus momentos mais difíceis. Reconstruímos igrejas não apenas como edifícios, mas como lares sagrados, espaços onde as comunidades se reúnem para rezar, celebrar e fortalecer a fé. Esses refúgios de fé são essenciais para manter viva a presença cristã. Apoiamos irmãs contemplativas, cujas orações são fontes de amor divino. E nas regiões mais isoladas, irmãs de vida ativa oferecem cuidado espiritual e material aos mais necessitados. Também ajudamos sacerdotes que, mesmo vivendo na pobreza, mantêm acesa a fé em suas comunidades. Todos os anos, mais de 43.000 padres recebem ajuda graças aos nossos benfeitores e apoiamos a formação de mais de 13.000 seminaristas, os futuros pilares da igreja. Onde os fiéis não conseguem chegar até a igreja, levamos a igreja até eles. Providenciamos transporte para padres, religiosas e catequistas. E vamos ainda mais longe, apoiando publicações de livros religiosos. Entre tantas obras, já distribuímos 51 milhões de exemplares da Bíblia da Criança em mais de 190 línguas, levando o Evangelho até os cantos mais remotos do mundo. Nosso apoio também se estende aos meios de comunicação católicos, garantindo que a mensagem de Cristo chegue pelas ondas do rádio, pela televisão e pela internet por profissionais capacitados. Uma parte vital da nossa missão é dar voz aos que sofrem em silêncio.
Publicamos relatórios como Liberdade Religiosa no Mundo e Perseguidos, mas não esquecidos, denunciando injustiças e perseguições enfrentadas por cristãos em diversos países. A cruz guia o nosso trabalho. Ela une o amor de Deus ao amor dos nossos irmãos. Inspirados por esse símbolo, nossos benfeitores nos permitem ajudar aqueles que não conseguem carregar suas cruzes sozinhos. Eles são provados na fé. Nós somos provados no amor. Olha, já dá para a gente ter a ideia da dimensão do trabalho da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre e os desafios, né, de ser uma fundação que está mais aí prestes a completar 80 anos de fundação, né? É uma história muito bonita, né, e que persevera até hoje. Ana, fala um pouco para a gente da atualidade, né, da missão da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. A gente sabe que ela nasceu num contexto de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, num mundo destroçado, né, e cada vez mais carente, né, do amor e da misericórdia e da paz de Deus. E hoje a situação também não está tão diferente, né, se a gente pensar em alguns locais do mundo. Conta para a gente da atualidade dessa missão. Ela começou, na verdade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a cortina de ferro, né, o comunismo dominou metade da Europa e proibiu a religião. Então, começou por uma iniciativa de um padre holandês que queria ajudar essa igreja do leste europeu, essa igreja clandestina nos países comunistas. E a gente, então, começou ajudando os padres do leste, levando material catequético, levando caminhão do exército suíço, era convertido em capela, então os padres iam dirigindo no caminhão, paravam na aldeia, levantavam a lona, celebrava a missa. As igrejas fechadas, o caminhão ia para a próxima aldeia e assim ia a igreja até o povo. E ao longo dos anos, isso foi crescendo, tomando uma outra dimensão, ajudando não só os padres do leste europeu, mas a igreja do mundo todo, até que o Papa Bento XVI, que era benfeitor da obra, o Papa João Paulo II foi ajudado ainda na fase da cortina de ferro, o Papa Bento quis transformar essa obra numa fundação pontifícia. Então, ele pediu, aí também vai a questão do nome, que eu já vou aproveitar e explicar aqui, porque a Ajuda a Igreja que Sofre é ACN, como fala no vídeo, é Kirchinot, como o Papa Leão falou hoje de manhã na viagem da Turquia, né? Chamava Kirchinot, porque o escritório que levava esse, vamos dizer, contrabando para o leste europeu ficava na Alemanha. Para invadir o leste europeu era a melhor rota. E Kirchinot significa, em alemão, igreja que sofre. E, com o tempo, muitas pessoas, muitos católicos, resolveram ajudar essa instituição, né? E foram doando recursos, bens. E aí abriram-se alguns escritórios para ajudar a recolher as doações. E cada escritório traduzia o Kirchinot para a sua língua. Então, surgiu o Aide de l'Église en Détresse na França, a Aiuto a Chiesa que Sofre na Itália, e, em 97, no Brasil, Ajuda a Igreja que Sofre. E a gente ajuda quem? A gente ajuda a igreja que sofre. Os bispos fazem pedidos de ajuda, porque eles, melhor que ninguém, conhecem a realidade da sua igreja local. E os bispos faziam os pedidos para essa instituição. Só que o próprio Papa tinha percebido isso, os bispos pediam ajuda para Kirchinot, para Ajuda a Igreja que Sofre no Brasil, para Aiuto a Chiesa que Sofre na Itália. O mesmo pedido era enviado 4, 5 vezes para o que o bispo pensava serem diferentes instituições e que, na prática, era uma só. Então, o Papa Bento sugeriu que a gente unificasse o nome no mundo. E aí surgiu a sigla ACN, que veio do inglês Aid the Church in Need. Então, a ACN é a mesma AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, Kirchinot. E essas situações que a gente via lá no comecinho, em 47, de perseguição aos cristãos, de perseguição à fé em geral, continua até hoje. A ACN hoje tem, como dizia no vídeo, é difícil resumir em 2 minutos como vídeo uma atuação tão grande, mas, basicamente, a gente tem 2 ações. Uma é apoiar a Igreja Católica que sofre pelo mundo. Sofre por miséria extrema, sofre por calamidade, por terremoto, por enchente, que a gente viu recentemente, sofre por guerra e sofre por perseguição religiosa. E, de outro lado, é ser o grande bastião desse direito humano fundamental, que é a liberdade religiosa. Então, a gente defende, a gente faz o único estudo, a única pesquisa não governamental que abarca a qualidade desse direito no mundo inteiro, em todos os países. E olhando aí, não só como o cristianismo é vivido nesse país, mas como a liberdade religiosa. Então, o que quer dizer isso? Se as pessoas têm a liberdade de escolher a sua fé ou sua crença, se têm a liberdade de mudar de fé ou crença, inclusive de não ter nenhuma. A liberdade religiosa defende o direito de você poder ser ateu. Então, de mudar a sua religião, para qualquer que seja, quantas vezes quiser, e de professar essa fé, individualmente, em comunidade.
em privado, em público, em família, por meio da crença, por meio do estudo, por meio do culto, por meio dos seus ritos próprios. Então, esse grande estudo, e a gente emite um relatório gigante, ele cresce a cada ano, porque a complexidade da vivência desse direito é afetada assim, dia após dia pelo mundo. Ele é feito a cada 2 anos. A gente lançou, em outubro de 2025, o nosso último relatório, com o Dom Odilo, né, na Faculdade de Teologia da PUC. E a gente explica, em cada país do mundo, como é a liberdade religiosa lá. Se é prevista na Constituição, se não é. Mesmo se for prevista, se na prática ela é respeitada, se ela não é. Quais são os grupos mais afetados, quem são os agentes perseguidores. E a gente consegue perceber que a situação hoje é muito mais alarmante do que lá em 47, quando a CN começou. Nossa, é interessante, Ana. O próprio nome da fundação, Ajuda a Igreja que Sofre, eu penso que para muitos, inclusive aqui no Brasil, às vezes é uma realidade distante, uma igreja que sofre, né? Porque aqui nós temos, pelo menos em certa medida, a liberdade religiosa prevista na Constituição e todas as outras realidades de sofrimento que a igreja passa. Mas quando se fala da questão da liberdade religiosa propriamente, ainda para muitos brasileiros é uma coisa distante, né? E você falava do relatório, né? Então, esse relatório publicado pela CN, ele informa que 5,4 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 64% da população mundial, vivem em países com registro de perseguição religiosa. Exato. E você poderia ajudar a gente a entender um pouco, a partir daquilo que o relatório apresenta, o que é definido como liberdade religiosa, perseguição religiosa em si? O que é analisado nesse relatório? É alarmante, né? Você comentou dessa ignorância por desconhecimento mesmo, né? E, de fato, são alguns desconhecimentos, né? A igreja que sofre é desconhecida, isso não está na mídia, ninguém fala desse assunto. A própria CN é desconhecida, porque a CN não é uma pastoral, não tem cartaz em paróquia, os católicos não conhecem. Né? A gente era muito conhecido dos bispos que pedem ajuda, mas não do povo católico, né? É algo que a gente precisa mudar também. Porque ela é sustentada, não é pelo Vaticano, nem não é uma igreja rica alemã, ela é sustentada por 24 países onde doadores dão os recursos para sustentar esse trabalho todo. Há um desconhecimento enorme. E por não conhecerem, ela, que é a grande divulgadora dessas violações da liberdade religiosa, acaba também não tendo notícias sobre liberdade religiosa, porque a mídia que não é a mídia católica, não se interessa por essa pauta. Não vou dizer que não se interessa, raramente se interessa, né? Ou geograficamente se interessa, mas não mundialmente se interessa. E o que acontece? A gente tem números alarmantes. Como você comentou, 64% mais ou menos da população mundial vive em países com graves violações da liberdade religiosa. Porque violações da liberdade religiosa a gente tem em todos os países do mundo. Atos de intolerância, atos de violência. Né? Existe eu vou deixar com vocês esse folhetinho, depois a gente pode até colocar, tem esse mapa. Sim, esse mapa, inclusive, vocês podem ver na tela também, quem está nos acompanhando. Tela, né? Esse mapa, os países pintados são os países onde há violações gravíssimas à liberdade religiosa. É muita coisa. É 1/3 dos países do mundo, mas são países grandes, países muito populosos. E, por isso, quase 2/3 da população mundial ali vive. E o que significa isso? Eu dizia que em todos os países há atos de violação. Né? A gente consegue ver aqui que o Brasil não é um país pintado nesse mapa. Você vê que no Brasil não há violação à liberdade religiosa? A gente já viu tantas igrejas profanadas. A gente já viu tantos casos de violência contra pessoas que praticam religiões de origem afro. Né? Mas por que isso não é pintado? Porque no Brasil isso é crime. No Brasil, os culpados são processados, são punidos, esse crime é investigado. No Brasil, há uma comoção contra isso, não a favor disso. Então, existem atos de violência, sim, mas são atos individuais, não são atos que tenham uma dimensão e um volume e uma conivência do Estado, das autoridades, para que isso torne o país como um país onde há uma violação consistente à liberdade religiosa. Então, esse é o critério que a ACN usa para classificar esses países. Então, quando eu tenho um nível a gente tem alguns níveis aqui. Os níveis que estão coloridos no mapa, em amarelo, são os níveis de discriminação religiosa, que seria o primeiro estágio mais grave após esse cenário de intolerância religiosa, que quase todos os lugares têm, né? Uma cena ou outra. E os vermelhos são os países onde há verdadeira perseguição religiosa. A diferença é qualitativa.
A discriminação religiosa é um cenário onde existe uma normalização e muitas vezes uma normatização jurídica, inclusive, que coloca um grupo religioso acima de outros. Por exemplo, se a gente fosse tratar do caso, se a gente fosse usar um exemplo do caso do Brasil, por exemplo, a gente analisando os números do Disque 100, né, que é onde as pessoas podem denunciar atos de violência, de intolerância, a gente vê que as religiões de origem afro são as mais atacadas no Brasil. Mas eu, como católica, fico indignada quando eu ouço uma notícia dizendo que uma mãe de santo foi apedrejada. Ou que outro dia eu conversava com a mãe Ruth, ela falava assim, tem pessoas que mudam de calçada quando encontram comigo. Isso me indigna. Eu fico assim, doída por isso. Isso não pode acontecer. Se eu passo por um cenário onde todo mundo fala assim, mas tudo bem, é só com eles. Não existe só com eles. Isso começa a mudar a cultura. Quando há essa mudança de pensamento numa comunidade, que pode ser fomentada por extremistas ou pelo próprio Estado, pelo próprio governo, a gente começa a ter uma mudança de cultura. E essa cultura leva a uma verdadeira discriminação em relação a um ou mais grupos religiosos, em detrimento dos outros. Então, a gente vê que em muitos desses países aqui pintados em amarelo, quem é cristão, por exemplo, não pode ter várias profissões. Ele é considerado impuro, então não pode trabalhar com comida, não pode trabalhar em lugar com pessoas, não pode encostar em outras pessoas, não pode morar em vários lugares. Você, por ter uma religião que não é a dominante do Estado, não pode ter cargo público, não pode servir o exército. Então, há uma série de restrições que variam juridicamente de país a país e que tornam aquela pessoa de uma religião que não é a dominante um cidadão de segunda classe. Isso é um cenário de discriminação religiosa. A religião é permitida, pode ter a igreja, às vezes ela é dificultada, a liberdade, a autorização para construir um novo templo nunca é dada, né? A renovação dos vistos dos missionários estrangeiros é constantemente negado, mas no papel está tudo certo. Está tudo certo, não. No papel, às vezes está certo, às vezes não está, mas a prática não permite essa liberdade religiosa. Em outros lugares, a verdadeira perseguição. Né? A gente vê aqui na China, na Índia, nos países do Oriente Médio, e aqui a perseguição é real. A perseguição ocorre tanto por grupos paraestatais, então são os terroristas que a gente vê, e a gente vê uma massa enorme de terroristas, né, jihadistas, islamistas, querendo varrer algumas regiões da presença ocidental, que representa a cultura ocidental, e, portanto, o catolicismo, o cristianismo, né, em geral. E a gente vê lugares em que o Estado, a gente tem o próprio Estado é o agente perseguidor. E aí com estados extremistas, autoritários, muitas vezes motivados por uma questão étnico-nacionalista, né, que diz que eles confundem o ser cidadão com pertencer a uma origem étnica e religiosa. Então, quem não pertence àquele povo e pratica aquela fé, ou nenhuma fé, no caso da China, ateia, são perseguidos, podem ser presos, podem ser mortos pela própria fé. E essa perseguição, ela adquire cada vez mais uns contornos, assim, digamos, sofisticados, né? Então, pessoas que utilizam o celular e têm essas redes, assim, monitoradas, né, nesses países, né, onde a tecnologia é mais acessível, outros não, as pessoas não têm acesso, mas quem tem um celular, ou tem um e-mail, ou tem uma conversa que seja por vídeo e tudo, existe esse monitoramento? Vocês têm notícias disso? Você sabe, Cleide, eu estava 2 anos atrás, 2023, na Alemanha, na sede da CN, e estava visitando um bispo nigeriano e uma religiosa. E quando eu estava lá, essa religiosa recebeu uma notícia assim, que deixou ela embasbacada, né? Uma menina, 19 anos, que era assistida por ela, na Nigéria, tinha acabado de ser assassinada com uma turba violenta, pessoas com pedradas, pauladas, tudo que você puder imaginar em cima dessa menina. O que tinha acontecido? Ela estava fazendo um trabalho de grupo, de colégio, de fim de colegial, não sei se era fim de colegial ou começo de faculdade, mas era um trabalho em grupo, no grupo do WhatsApp. E era o grupo desse trabalho. E começaram a postar várias coisas. Começou o período do Ramadã, que é o período sagrado dos muçulmanos, como a nossa quaresma, fazer um paralelo. E ela colocou naquele grupo, falou assim, vamos focar no trabalho. Foi essa frase dela, algo nessas linhas. E essa menina, quando voltou esse período de recesso escolar, foi apedrejada, não foi morta, foi linchada, essa palavra, foi linchada por seus colegas por conta disso.
porque entenderam que aquilo era uma blasfêmia Sim. contra o Islã. Ela não falou nada contra a religião, ela pediu para focar no trabalho. E essa religiosa recebeu a notícia assim com uma tristeza, e ela falava assim, eu ficaria ainda... E ela falava assim, é uma pena que não seja um caso isolado. Isso acontece rotineiramente. Isso foi na Nigéria, num grupo de WhatsApp. Não estou falando de supervisão estatal. Eram os próprios colegas que motivaram isso. Agora, a gente tem, sim, uma perseguição sofisticada. A gente vê que a tecnologia... É ótimo que a gente consegue estar aqui, começando em São Paulo, né? E esse podcast vai passar pelas mídias, sabe-se lá para onde, né? Mas existe também o outro lado da tecnologia, né? Essa sofisticação da inteligência artificial e do monitoramento das redes é muito intenso. A gente tem países como o Paquistão, por exemplo, que há essa supervisão. E aí, há uma supervisão e há uma série de fake news em relação a cristãos que circula aí pelas mídias. Há uma série de... A propaganda ideológica anticristã é intensa nesses países. A gente vê na China... A China é um lugar muito sofisticado, né? É um país ultrapopuloso. Acho que todo mundo acompanhou como no Covid eles conseguiam controlar mais de 1 bilhão de pessoas. Todo mundo fazia o teste do Covid em uma semana, o país inteiro. Como você consegue isso? Né? Com muita organização. E eles têm câmeras de vigilância em todos os lugares. E essas câmeras aumentaram na época do Covid e todo mundo tem um celular com QR Code, é como se fosse o teu CPF. Todo mundo tem o seu código. E esse código, quando as câmeras conversam com ele, eles sabem exatamente quem é que está aonde fazendo o quê. Então, eles sabem que agora nós estamos aqui reunidos pelo rastreamento dos nossos celulares. E, com isso, eles monitoram agrupamentos de pessoas, eles verificam se aquelas pessoas estão agrupadas ali. Eles estão sempre naquele lugar? Eles trabalham juntos, é a mesma família? Tudo bem. Esse grupo é estranho, eles nunca se reuniram aqui. Nossa, toda terça-feira eles estão nesse mesmo lugar? Eles invadem o lugar e descobrem as igrejas domésticas, os grupos de oração. Então, assim, é impressionante, né? A religião é tolerada na China. A China, o grande deus da China, é o Partido Comunista, com a sua ideologia. Então, todas as religiões toleradas devem se submeter à ideologia do partido. A Igreja Católica, permitida pelo Estado, que essa é uma outra discussão que a gente não precisa entrar nela hoje, mas existe uma igreja católica permitida pelo Estado chinês, os bispos apontados pelo governo e as homilias supervisionadas, as celebrações filmadas e as pessoas que frequentam a igreja também analisadas, elas são penalizadas, porque tudo na China funciona com base no seu crédito social, que diz se você é um bom ou um mau cidadão, e isso é julgado pela sua aderência maior ou menor ao regime. Então, se eu preciso de um Deus, eu sou um cidadão fraco, afinal de contas. Deus não existe. Então, eles sabem quem está indo à missa, por exemplo, na igreja tolerada pelo partido, na igreja autorizada pelo partido, mas isso não me deixa de fazer perder créditos sociais. E com isso, se eu quiser tomar um empréstimo, meu juros é maior, ou eu não posso estudar em dado lugar, eu tenho uma série de penalidades sociais. E se eu lidero um grupo de oração clandestina, por exemplo, sou presa, eu vou para campo de reeducação cultural, fico anos em prisão. Né? Muitas vezes até a pena de morte pode ser aplicada. Então, é muito triste. Em mais de 13 países, falando agora do Islã, em 13 países a blasfêmia é punida com pena de morte. Então, a gente tem essa supervisão. Acho que o caso mais crítico de supervisão que eu vejo é a Coreia do Norte. Lá, imagina que a cada 5 minutos, tudo que está na tela do teu celular gera um print que vai automaticamente para o governo. Eles têm um banco de dados gigante, toda a navegação da população do país inteiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia, no print celular. Tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, tudo que você escreveu. Então, se você mandou uma mensagem pedindo oração, se você mandou alguma coisa, replicou, qualquer coisa, se você está pesquisando alguma coisa, você já não consegue assistir tudo o que você quer, porque as redes são bloqueadas. Sim. Mas se você conseguiu algo e estava ali, o Estado sabe. E aí começa a te perseguir, te leva para interrogatório, para sua família. E aí, de outro lado, a gente vê tantos testemunhos lindos de fé. Porque, apesar de tudo isso, a fé sobrevive, né? É lindo isso. A gente lia um testemunho outro dia de um chinês, uma chinesa, na verdade, idosa já, que estava com receio de morrer e com receio de encontrarem a Bíblia dela na casa e culparem a família. Então, ela, com muito medo, chamou o marido e foi contar que ela era católica, ela era cristã, ela tinha uma Bíblia escondida. Esse marido começou a chorar. Ela falou: o que aconteceu? Você está com medo, né, de ser preso? Ele falou: não, eu também sou. Os dois eram cristãos secretos há mais de 20 anos. Meu Deus. Para a gente ver até onde chega esse terrorismo, não é, que chega dentro da sua casa, né?
com a pessoa mais próxima que deveria, né, o esposo, É. né, a esposa, e te limita de total maneira, né, que nem individualmente você consegue professar essa fé. É uma questão de violação de dignidade Dignidade. fundamental, né? Ou seja, esse Exato. exemplo da Coreia do Norte, de tudo que não é só a questão da religião, né? Mas tudo, né? Porque a sanção acontece quando se percebe a manifestação religiosa, mas todas as pessoas são frequentemente monitoradas, ou seja, a liberdade, a privacidade, a intimidade, tudo aquilo que felizmente nós temos aqui, né? Essas pessoas não têm. E principal, né? Até a intimidade com Deus, com a fé, ela é violada, ela é reprimida. Realmente é algo assustador. Mas é curioso porque essa intimidade com Deus, isso todo mundo tem, né? Todo mundo pode ter. A intimidade com Deus você pode ter, né? Eles coíbem, por meio da ideologia, tornam esse medo, essa autocensura de contar para os outros, até para os mais próximos. Porque existe mesmo uma doutrinação muito pesada das crianças denunciarem os próprios pais, né? Porque você é doutrinado desde pequenininho nesses países de governos extremamente autoritários. Mas não é só lá, né? A gente vê em países ocidentais da Europa, a gente vê no Reino Unido hoje em dia, você ficar em silêncio, rezando o que eles chamam de buffer zones, são as zonas de proteção próximo à clínica de aborto, é crime. Quantos cristãos não foram presos por estarem em silêncio rezando próximo à clínica de aborto? É uma contestação da própria existência, né? A sua própria existência, a sua própria presença, e a gente observa aí, né, tantos assassinatos, né, tanta violência. Você vai aprofundar um pouco do relatório para a gente. Você falou um pouco da Ásia, do Oriente Médio. Agora, o continente africano, né, é o epicentro da violência o epicentro hoje, da né? violência. Hoje é. Fala mais pra hoje gente, a África Ana. é o epicentro da violência jihadista, assim, disparado, né? Algo que era muito setorizado no Oriente Médio, com os estados islâmicos mesmo, não o Estado Islâmico, mas os estados, né, religiosos ali, onde o Islã é a lei do país. O que aconteceu é que, quando o Muammar Gaddafi, na Líbia, foi assassinado, vários mercenários que atuavam ali com ele se viram sem um líder e tinham acesso a dinheiro, tinham acesso a armas e resolveram tomar territórios. Isso quem me explicava foi Dom Dabiré. Dom Dabiré é bispo de Dore, de Burkina Faso. Ele esteve aqui no Brasil em 2024, na convite da ACN, para contar um pouco para os bispos do Brasil reunidos na Assembleia em Aparecida como é viver a perseguição, como é ser um bispo num local onde não há liberdade, como a gente vive no Brasil. E Dom Dabiré explicava isso, como foi ruim esse momento, porque esses terroristas, sem um líder, resolveram se tornar os próprios líderes de vários lugares. Então, houve uma multiplicação de movimentos terroristas que desceram do Oriente Médio para a África. Existe o norte da África e depois existe o Saara. Ao sul do Saara existe uma zona de transição. E é ali que eles encontraram um terreno fértil. Porque ali tinham aldeias, tinham vilarejos, governos extremamente fragilizados, uma infraestrutura muito, muito precária nesses países todos, e uma população desesperançada, vivendo naquela rotina, sem ver o Estado chegar. Então, com muitas vezes fome, muitas vezes miséria junto com isso. E ali eles começaram a atuar. E a forma de atuação desses terroristas foi mudando ao longo do tempo. Então, no começo, eram grupos esparsos que faziam os seus assaltos. Muitas vezes eram sequestros, assaltos, roubos por dinheiro. Aí eles começaram a mudar e eles começaram a querer o território. No começo, eles cercavam as cidades. O jeito que eles atuam é uma coisa assim... acho que não tem nem ficção científica que chegue lá. É demoníaco o jeito que eles atuam. É de uma maldade que não dá para imaginar. Eu mesma não acreditaria se não tivesse ouvido da boca de quem estava lá. Eles cercam as aldeias e colocam minas, aquelas minas explosivas, né? E aí eles entram nas aldeias botando fogo. Põe fogo nas plantações, põe fogo nas casas, põe fogo nas igrejas. A população sai correndo e eles esperam com aqueles facões e matam as pessoas, assim... de uma brutalidade tal, e dominavam o território. Atualmente, a gente vê uma mudança nessa atuação. A gente vê esses grupos mais interconectados, trocando experiências, eles trocam uma inteligência entre eles, de métodos de atuação,
E eles querem dominar o território, mas manter as pessoas para conseguir renda. Então, ao invés de matar todo mundo e botar fogo em todo mundo, como foi durante muitos anos, em vários lugares, eles chegam, eles matam alguns para colocar o terror no lugar, incendeiam as igrejas, porque eles querem, de fato, acabar com os cristãos dali, querem impor a fé islâmica. E aí eles dão um ultimato e falam, olha, daqui a 48 horas nós vamos entrar de vez e quem estiver aqui ou se converte ou vai ser assassinado. Basicamente, eles atuam assim hoje. E a gente começa a ver que áreas onde não haviam ataques, começa a ver. E a gravidade dos ataques começa a aumentar. Né? Então, a gente vê Burkina. O Burkina chegou a ter 60% do território dominado por essas gangues terroristas, 60% do território do país. Hoje, o governo já retomou uma parte, mas tem mais de 40 na mão dos terroristas. A gente pega a Nigéria. Né? Nigéria, hoje, acho que é um dos piores países, né, para ser cristão, hoje em dia, no mundo. Tirando China, Coreia, essas outras coisas. Eu estou falando da África. Né? Dessa violência direta contra os cristãos ali. A Conferência Episcopal da Nigéria lançou hoje de manhã, ontem, na verdade, um documento falando justamente disso, chamando o governo para uma reação governamental. Né? Porque no norte da Nigéria, a gente tinha o Boko Haram atuando fortemente junto com uma das províncias do grupo Estado Islâmico. E lá, desde 2009, foi o primeiro grande assassinato de meninas em Chibok. Entraram nas escolas católicas, sequestravam todas as meninas, obrigavam a conversão forçada, obrigavam a casar com os terroristas, obrigavam a tudo mais, como um meio de evitar que a população cristã aumentasse. Porque se você não tem mais mulheres cristãs, não nascem mais crianças cristãs. Então, essa era a estratégia. Eles diziam claramente isso. Aliás, Boko Haram, o nome, que significa ódio ao livro, ao povo do livro. O povo do livro somos nós, os judeus, é a Bíblia, exatamente. Né? Então, eles queriam varrer esse norte da Nigéria da presença da civilização ocidental e dos cristãos. E foram atuando. Isso no norte. A Nigéria tem um cinturão médio, que é muito fértil, que é onde tem... Os cristãos, tradicionalmente, são agricultores, e tem um grupo étnico enorme, os Fulani, que são tradicionalmente pastores. Não são todos, a maioria é muçulmana, mas tem cristão que é fulani também. É um grupo étnico muito mais que um grupo religioso. Mas tem muita... Enfim, e existe um conflito enorme entre os agricultores e pastores nômades. E em alguns lugares falam que é um grupo de muçulmanos radicais contra cristãos. Outros falam que é só uma briga de fazendeiros contra pastores. No fundo, não dá para generalizar, dizer que é um ou outro. É tudo muito misturado. Nenhum conflito é puramente só religioso. Né? É uma mistura de luta por território, luta por dinheiro, luta por poder, luta pela imposição ideológica religiosa também. Né? É um misto ali. Então, esse cinturão médio da Nigéria passou a ser palco de muitos ataques, muito sangrentos. Muito sangrentos. E hoje de manhã, o presidente da Nigéria... A Nigéria é um país, para todo mundo entender, é um país que tem uma população parecida com a do Brasil, um pouquinho mais que o Brasil. São 220 milhões de habitantes. Num território do tamanho do Mato Grosso. Então, imagina isso. Condensado. Né? 50%. E não é um país de minoria cristã, porque o que a gente vê em outros países, a gente pensa em perseguição de uma minoria. Não, a Nigéria é metade. A gente tem 48% de cristãos, 48% de muçulmanos, e aí os outros de algumas regiões tradicionais africanas, animistas. Então, é bem meio a meio. Né? Mas essa perseguição violenta ocorre, sobretudo, contra os cristãos. E o governo da Nigéria percebeu, não só da movimentação do mundo, que começou a trazer a Nigéria para a pauta da mídia internacional. Né? Houve um atentado gravíssimo. Aliás, há vários. Né? Eles escolhem, e a gente percebe que, porque o foco é cristão e não é só a questão da agricultura, porque eles escolhem datas específicas. No Natal, desde 2023, são datas em que há massacres coordenados entre várias aldeias. Atacam os cristãos na igreja, na celebração. Corpus Christi, Natal, Páscoa, são os lugares onde há maiores matanças. E esse ano, em junho, acho que foi isso que chamou a atenção da mídia, houve um massacre muito grande na Nigéria, 200 assassinados, em um campo de refugiados. Então, imagina que essa mecânica de cercar as aldeias, botar fogo, as pessoas vão fugindo, e não tem para onde ir, e acabam ficando em campos de refugiados. Houve um atentado num desses campos,
Então, assim, quem vai atacar a gente que já está refugiada num campo que não tem nada, né? Não é pela produção, porque não tem nada ali. E aí, aconteceu que a mídia chamou a atenção, né? Um âncora americano falou desse caso e instou a mídia mundial, porque isso não estava nos noticiários, só se falava, parece que a única guerra que existia eram duas, né? Era a guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra em Gaza, parecia que não tinha mais nada do mundo. Sim. Ele falou, como é que a Nigéria, que está acontecendo isso tudo, não existe no noticiário? E começaram a falar da Nigéria. Enfim, teve a questão política, os Estados Unidos, o Trump falou também, e a Confederação dos Bispos se manifestou. E hoje o governo da Nigéria, o presidente, emitiu uma nota que eu fiquei muito feliz de ler, dizendo que a Nigéria, aumentando hoje eles têm a força policial de 30 mil homens, aumentando para 50 mil, então quase que dobrando a força policial local, botando um fim nesse pastoreio nômade, dizendo vocês precisam construir fazendas. Hoje é ranching a nova forma, não dá mais para ser nômade passando por terra de todo mundo, vamos ajudar vocês a fazerem isso, tem que parar de ter ataque, falando para as igrejas chamarem a proteção pública quando tiverem as datas mais importantes. Então, de fato, uma manifestação governamental da Nigéria, sim. Eu vi com muito bons olhos isso, e que é fruto, né, dessa oração de tantos por aquele país, dessa transparência da mídia, né, desse grande serviço que vocês fazem, trazendo essas notícias a mais ouvidos, né? Perfeito, e quando falam está tão longe, não dá para fazer nada do Brasil, dá sim, dá para falar, dá para rezar, dá para ajudar financeiramente, dá para fazer tanta coisa. E a esse respeito, Ana, da violência na África, na Nigéria, sobretudo, aos ministros da igreja, aos religiosos. Acho que o Daniel Gomes trouxe uma questão, né, importante para você responder para a gente também. Daniel Gomes, redator-chefe do jornal São Paulo. Olá, Ana Cecília, que bom que você pôde estar conosco para participar deste podcast. O Jornal São Paulo tem feito anualmente, né, reportagens sobre o relatório que a ACN publica, a perseguição aos cristãos, e outros relatórios também. E algo que nos chama a atenção é o fato de os cristãos, em alguns países como Nigéria, Moçambique, né, serem os alvos preferenciais dos extremistas, estarem na lista dos alvos preferenciais. E eu queria um pouco que você respondesse para a gente o que ajuda a explicar esse fato, né? Porque nas últimas décadas, então, religiosos, seminaristas, padres acabam se tornando alvos preferenciais, tanto nos casos aí de perseguições que resultam em mortes, como também em situações em que esses religiosos, sacerdotes, são sequestrados. É isso. Obrigado. Boa continuidade para vocês. Obrigada, Daniel, pela tua pergunta. Eu acho que isso tem um fundo ideológico por trás, né? Os cristãos, a gente não é cristão para nós. A igreja não é um clubinho fechado em que tudo bem se a gente puder praticar a nossa fé aqui. Não, a igreja católica ela é universal. Ela se preocupa com o mundo todo. Inclusive, muitos falam, mas por que a ACN, uma fundação pontifícia católica, trata da liberdade religiosa denunciando perseguição a tantas outras religiões que não o catolicismo ou o cristianismo? Porque a gente entende que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Faz parte... Bom, Deus resolveu nos dar o livre-arbítrio, né? Então, assim, se ele deu esse livre-arbítrio, o direito de escolha, quem sou eu para dizer que as pessoas não podem escolher? Podem escolher mal, mas podem escolher. Então, quando uma religião é violada, quando alguém não tem uma liberdade de escolha, a própria dignidade da pessoa humana é violada. E se alguém não pode praticar uma determinada religião, quer dizer que o próprio conceito de liberdade religiosa já está manco. Porque ou há ou não há, não existe meia liberdade. Ou se é livre ou não se é livre. Então, a Igreja Católica fala para todos. E ela denuncia, né? Ela denuncia infrações, mesmo que não a atinjam diretamente. E acho que isso incomoda quem quer impor uma ideologia, quem quer deixar as pessoas presas numa caixa, né? Então, acho que isso tem muito disso nessa guerra de perseguição aos cristãos. Mas não são só os cristãos que são perseguidos. Na África, quando a gente vê o islamismo, esse islamismo radical na África persegue tanto cristãos, como as religiões animistas locais tradicionais, como os próprios muçulmanos moderados. Eles também são atacados por esses radicais, né? Que não representam a cultura do Islã como um todo. Eles são radicais. Então, eles querem impor uma ideologia extrema. Atacam ali. Mas tem lugares no mundo, por exemplo, que os muçulmanos são as vítimas da perseguição religiosa. A gente pega na China, os muçulmanos uigures, eles são atacados, eles também são perseguidos ali. Ou a Índia, né? A Índia a gente vê um modelo de perseguição híbrida, que existe o nacionalismo étnico-religioso, então eles querem uma Índia para os hindus. Então, lá, os muçulmanos, os cristãos, são atacados igualmente. Então, a gente tem uma questão, acho que, de incomodar,
né? Os cristãos não se calam e eles estão dispostos a dar o sangue, a dar vida por essa crença. Então, é a história da igreja há 2000 anos, né? Não mudou. Não mudou. Mudou de época, mudou talvez a língua que a gente fala ao longo do mundo, mas o testemunho de fé, de persistência e de resiliência continua o mesmo. Ana, quando você relatava essa situação nos países africanos, explicando o contexto, né, de que vão descendo abaixo do Saara e pegando esses países, há uma realidade que eu gostaria que você explicasse um pouco. Há situações em que há uma conivência das autoridades locais em relação a essa perseguição, para que ela continue crescendo, ou as próprias autoridades se veem como reféns dessa situação, porque são realidades em que não há não é uma como em alguns países islâmicos em que existe uma religião oficial e todas as outras são perseguidas. Aqui é uma realidade em que o poder público poderia atuar. Você deu o exemplo da Nigéria, essa manifestação do presidente, mas é percebido uma certa conivência, algo nesse sentido? Exato. Acho que depende do local. Existem os dois cenários. Existem, de fato, governos fracos. Fracos porque são pobres, porque não tem aparato. Burkina Faso é um exemplo desses. Não é desejo do governo que os terroristas atuem no território e tomem o território. Mas ele não tem braços para fazer diferente. Né? Dom Dabiré explicava que 15 anos atrás não tinha nada, era um país pacífico. Ele, bispo, é o primeiro católico da família dele. Eu não lembro agora se a mãe era muçulmana, o pai animista, mas assim, todo mundo convivia muito bem. A ideologia vai chegando e o governo vai para o território. Então, assim, existe uma fraqueza estrutural em alguns lugares. Existe uma conivência intencional em outros lugares. Né? A gente vê na Nigéria, esse caso que eu citei, né? E que é um país grande, é um país que tem muita riqueza mineral, né? É um país que as pessoas às vezes conhecem, sabem mais ou menos onde fica no mapa. Burkina Faso ninguém sabe onde fica, a gente tem que mostrar no mapa. A Nigéria é um país relevante na África. O norte da Nigéria tem vários estados que são tomados pelos extremistas e já impõem a Sharia. A Sharia é um código de leis que impõe uma interpretação radical do Islã, né, do Corão. Então, já existem vários estados. E nessa manifestação do presidente, ele falava os estados, se precisarem, podem ter uma permissão para ter uma força local para ir contra esse extremismo. Nós somos um país. Né? Então, você percebe que há uma tensão político-ideológica dentro dos próprios países. Né? Tem países mais complexos, países menos complexos. O Sudão é um exemplo. O Sudão viveu uma guerra civil durante muitos anos, né? O país mais recente no mundo é o Sudão do Sul, que foram onde ficaram os cristãos. Os cristãos se separaram nessa guerra civil e estão no Sudão do Sul. Não quer dizer que estão a salvo de conflitos. Tem extremistas que tentam ainda no Sudão do Sul reconverter aldeias, tomar território. E são países fragilizados por muitas guerras civis. Né? A África é um continente que a independência é muito recente, né, desses países. Então, e é também uma diversidade tão grande, a gente fala em África como se fosse uma coisa simples. A África tem mais de 3.000 idiomas. Imagina 3.000 idiomas, são 3.000 culturas, 3.000 realidades, 3.000... Imagina como orquestrar essas diferenças todas, né? Étnico, religiosas, culturais. Então, a organização dos estados é recente e é fraco mesmo, né? Acho que tem um pouco de tudo. Pois é, Fernando e Ana, é uma realidade muito complexa essa da perseguição religiosa no mundo e em cada país, em cada continente, não é? Ela adquire novas faces e que cada um precisa conhecer um pouquinho para saber até como colaborar na ação e também na oração. Ana, ainda falando sobre a questão do continente africano, né, a partir desse relatório que é bienal, né, um esforço da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, um relatório que tem grande credibilidade, ele traz um dado que chama a atenção. São 7 países, né, do continente africano: Burkina Faso, Camarões, Mali, também Níger, Somália, Moçambique e República Democrática do Congo, são afetados principalmente por esse extremismo religioso, né? Aí a gente gostaria que você desse alguns exemplos, concretamente, como se dão essas ações extremistas nesses países. Vamos lá, um pouco é esse modus operandi que eu estava narrando, né? Eles chegam, cercam as cidades, põem fogo nas igrejas, tocam o terror. Né? Eles querem mesmo impor o medo. Né? E aí muda um pouquinho dependendo de qual grupo está atuando, em qual região. Né? Mas, basicamente, eles atuam matando os cristãos,
acabando com os locais de culto. Então, as igrejas são incendiadas. Existe uma moda, se a gente pode dizer assim, de atacar. Eles atacam os cabeças da igreja, né? Então, eles querem ir atrás dos padres, dos bispos, dos seminaristas, dos catequistas. O catequista na África tem um papel muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? No Brasil, os catequistas ensinam a fé, mas não vivem com os catecúmenos. Lá, os catequistas são verdadeiros líderes comunitários. Eles atuam, os padres não conseguem chegar nas comunidades, as distâncias são enormes. Né? Então, eles contam muito com o catequista, que é essa primeira linha. Então, eles formam os corais, eles acompanham as famílias, muitos dos sacramentos eles ministram. Então, batismo os catequistas fazem, né? Eles levam a Eucaristia. Eles são, de fato, impressionantes, assim, polivalentes, né? E eles atacam muito esses catequistas, né? Os catequistas, tanto que a nossa campanha de Natal da CN Brasil esse ano, 2025, é uma campanha para ajudar os catequistas nesses lugares. Porque eles precisam, as regiões são pobres, eles precisam trabalhar e se deslocar. Né? Então, a gente tem programas de cesta básica para os catequistas poderem, na época da seca, sobretudo, se eles não trabalham na terra, eles não vão ter o que comer, e as comunidades que os acolhem também não têm como sustentar, porque também passam fome, para eles poderem se dedicar à missão, não pararem esse auxílio à missão. Então, eles atuam muito. E eles são muito perseguidos. Muito perseguidos. As casas paroquiais, há tantos casos em que os projetos, a ACN ajuda muito construindo igreja, capela, casas paroquiais, centros de retiro, centros de juventude. Então, esse é um trabalho que a ACN faz nesses países todos. As casas paroquiais eram casas que não tinham muro. Ultimamente, a gente precisa, no projeto, no pedido de ajuda, vem um pedido para colocar muro, para cercar a casa. Por quê? Eles começaram a colocar fogo, os terroristas começaram a colocar fogo nas casas paroquiais para matar o padre. Então, para dar um tempo do padre tentar fugir, as casas vão ser cercadas. Da mesma forma, os padres, muitas vezes, se deslocavam de bicicleta, se deslocavam de motocicleta. Hoje em dia, eles nos pedem carro. Então, a CN financia os veículos para esses padres, para poderem ir mais longe e mais rápido, fugir dos terroristas. Então, assim, o modus operandi eles normalmente cercam os lugares, né? E aí, seja com facão, seja com fogo, seja com arma, seja com caminhonete, do jeito que eles conseguirem, eles atacam a igreja. E as mulheres têm uma fragilidade. Bom. A questão da violência sexual, isso é um horror também. As mulheres sofrem duplamente, né? Sofrem porque são cristãs e, portanto, são alvos, e sofrem porque são mulheres. Existe... É uma tristeza, gente. É uma tristeza o que eles fazem com as meninas, né? A gente agora... Esse mês estamos vivenciando, né? Agora, essa semana. Hoje é dia... Hoje, não sei que dia que vocês vão assistir isso, mas hoje que nós estamos gravando é dia 27 de novembro de 2025, né? Semana passada, sequestraram 25 meninas numa escola na Nigéria, em um estado. 3 dias depois, sequestraram 315 pessoas de uma outra escola, sendo 260 alunos e os outros professores. Uma escola religiosa. 50 já conseguiram fugir. Então, hoje, a gente tem 260... alunos, sobretudo meninas, presas pelos terroristas. O que eles fazem com as meninas? Isso declarado por meninas que já foram sequestradas por esses terroristas em outros ataques e que já conseguiram escapar. Eles primeiro impõem a conversão forçada a todos. Muitas dessas meninas, e a gente tem o testemunho da Mariama, por exemplo, a nigeriana, que passou por isso, ela se negou a se converter. Muitas se negam. Com 7, 8, 9 anos de idade, elas se negam a se converter. Olha a fé dessas crianças. Eu fico pensando nesses pais, né? Que grandes catequistas, nesses professores. Porque uma menina com 7, 8 anos, com um facão ameaçando ser morta, fala que não vai negar Cristo. Eu não sei. Eu provavelmente teria negado Cristo. Sim. Não posso dizer que não, que sim, mas mais provável que sim do que não. Com essa idade, com esse medo, vendo outros sendo assassinados na minha frente. Então, eles mostram. É que nem a história de Macabeus da Bíblia. Eles colocam uma criança e falam assim, você não quer se converter? Então, tá bom, mata, para impor o medo nas outras. Elas se negam a se converter. São abusadas, são trancadas em jaulas. Essa menina que sobreviveu conta que ela ficou 1 ano trancada numa jaula. Uma jaulinha de 1 por 1. Ela fala que ela era tratada pior que cachorro. Porque cachorro sai para circular uma vez por dia, nem que seja para fazer as necessidades fora do local onde está todo mundo. Não, ela não. Ela ficou 1 ano numa jaula, recebia uma vez por dia um prato de comida por baixo da grade. Então, isso acontece com essas meninas, né? Eles querem acabar com os ventres cristãos. Então, assim, se não tiver mais meninas na comunidade cristã, esses
esses cristãos não vão ter filhos cristãos, né? Vai ter que converter, casar com uma muçulmana e se converter, é muito raro, eles não se misturam. Então, eles querem acabar com isso. As meninas sofrem demais. E aí, a gente vê as esperanças, né? Como é importante a oração. Isso aconteceu semana passada. Gerou uma campanha de oração enorme pelo mundo por essas meninas. O governo da Nigéria hoje teve essa posição do presidente que eu comentei, né? Querendo uma atuação da Força Nacional toda, da polícia, tentando achar, eles sabem onde estão, eles ficam nas florestas, em muitas florestas da Nigéria, tentando acabar com esses cativeiros, com esses esconderijos. Então, a gente vê que a oração tem poder, né? Então, a gente tem que mesmo continuar rezando por essas situações todas. A gente tem, então, essa violência tremenda contra as meninas. Um dos projetos da ACN, além das casas paroquiais, do meio de transporte, construção de igreja, são centros de cura de traumas. Na Nigéria tem alguns, eu tive na Ucrânia no ano passado. É tão importante isso, porque essa menina que eu comentei, a Mariama, ela conseguiu escapar depois de 9 anos em cativeiro, depois de viver barbáries, ver o irmão ser assassinado, enfim. Quem quiser mais detalhes, entra no YouTube da ACN Brasil e procura o documentário Sobrevivendo na Nigéria, né? Mas ela conta, quer dizer, como hoje ela já consegue sonhar, como ela já não alucina mais, como ela já não tem mais pavor de estar na frente ou no mesmo ambiente físico de um homem, porque ela era apavorada por tudo que ela sofreu e viveu. E como ela já consegue, ela quer estudar, ela quer fazer coisas belas, como ela quer reconstruir uma vida. Então, como é importante essa cura. Ela falava assim, não só do meu corpo, mas da minha alma. Né? Então, é um centro onde os catequistas, as religiosas, os sacerdotes recebem todo esse apoio espiritual e também todo o apoio físico, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, né? de aprender um ofício, um trabalho. Então, a gente tem esse olhar global para essas meninas que sofrem tanto, mas, de fato, as meninas sofrem mais. É difícil comparar a medida do sofrimento, né? Sim. Todos sofrem muito, muito, muito. É um testemunho muito edificante, né? Quando você fala dessa violência sexual, e a gente consegue esses testemunhos aí no site da ACN, né? Então, são meninas, são famílias, né? Desfeitas por conta da violência, da morte, dessa violência que está no corpo e está na alma, e depois de um período, né, existe essa reconciliação, existe um processo realmente do perdão, né? E esse é um testemunho tão bonito, Ana, né? Que a gente entende realmente que a palavra convence, mais o testemunho arrasta, né? E essa mensagem de Cristo cura e liberta, e essa missão da ACN vai sendo atualizada também, né? Nesses locais ainda onde os cristãos sofrem esse martírio. Impressionante. Tem um testemunho lindo da Janet, ela também passou por esse centro de cura de traumas, o Trauma Center, em Maiduguri, na Nigéria, e uma das perguntas que foi feita para ela, 2 anos atrás, ela também ficou anos presa na mão dos terroristas, sofreu atrocidades, viu o pai ser assassinado porque se negou a... enfim. É triste até de lembrar. Eles cercaram a família no campo onde eles trabalhavam. Estava ela, a mãe e o pai. Obrigaram o pai a ter relação com ela. Misericórdia. Não. O pai se negou. Mataram o pai na frente dela. Ela e a mãe ficaram tão desesperadas que os terroristas foram embora. Que já foi o primeiro milagre, né? Porque foram ter levados. Mas mesmo depois de 2 outros ataques terroristas que ela conseguiu escapar, ela foi finalmente pega por eles, e eles fizeram atrocidades com ela. Ela falou que foram 7 dias que duraram 7 anos de terror. E ela passou por esse Trauma Center. E uma das perguntas que a gente fez para ela foi: você acha que um dia você vai conseguir perdoar esses terroristas? Ela falava assim: até eu me espanto com a minha resposta, mas eu já perdoei no meu coração. E eu rezo todo dia para que eles se convertam e conheçam o Deus que os ama, porque eles nunca conheceram esse amor. E por isso eles agem assim. Olha a força dessa menina, né? A Margaret, no Reino Unido, a gente levou ela até o Reino Unido, também sobrevivente a um ataque. Assassinaram, acho que 60 pessoas na missa que ela estava frequentando, outros 40 sobreviveram, ela é uma dessas 40 sobreviventes. Ela recebeu em Londres agora uma comenda de bravura pela fé, algo do gênero, e ela continua indo à missa. Só que agora ela vai, sem 2 pernas e sem um olho. Mas ela vai. Então, essa força, né? Não é só das mulheres, né? De ver tantos exemplos, né? Tem um catequista no Sudão que me toca muito a história dele também. As meninas viram escravas sexuais e mulheres. Os meninos pequenos, os mais velhos são assassinados porque são um risco, mas os mais novinhos são levados para virar criança soldado.
Então, eles são levados para as matas. Primeiro, eles obrigam essa criança a praticar, são drogados com tudo, e são obrigados a praticar uma barbárie, matar alguém da família. Tipo, essa é a prova de fogo deles. E eles ameaçam a criança que não quer matar ninguém da família, mas eles falam, então começam a retalhar a mãe. Corta a orelha, corta a mão, corta tudo, até que ele, por misericórdia, acaba matando. E aí eles começam a falar assim, você não presta para nada, você matou sua mãe, você não vai... Enfim, acabam com a autoestima dessa criança. Uma criança, gente, 6, 7 anos. E aí esse menino conseguiu também escapar, conseguiu se recuperar, foi acolhido por um outro catequista, e hoje ele é catequista do Sudão do Sul, acho. E ele fala, eu quero levar esperança para essas crianças, porque é possível ter uma vida. Não importa o que a gente fez, a misericórdia de Deus é maior. Ela abraça a nossa história, ele perdoa as nossas faltas, ele entende pelo que a gente passa. Tem todo o testemunho de fé deles e que fala da mesma realidade, né, dessas crianças que também passaram por esses abusos, por esses traumas. Então, é triste o que a gente vê na cena todos os dias, e o que a gente vê nesse mapa pintado de vermelho, imaginar o que mais, né, não está nos testemunhos, mas acontece ali. Sim. Tantos testemunhos não nos chegam, tantas vítimas não nos chegam. Né? Mas é lindo ver o que a igreja faz nesses lugares. Né? É lindo ver que a violência não para ali. Né? Ela é, de fato, semente de novos cristãos. Né? São os mártires dos nossos tempos que vivem ali hoje e que enriquecem não só a fé da comunidade, a gente vê a frequência dos nigerianos à missa. Mais de 90% vai à missa dominical, cruzando territórios, correndo o risco de nunca voltar para casa. A gente vê a fé dessas famílias que continuam fomentando a fé numa China clandestina, querendo passar a fé na igreja clandestina para os filhos, mesmo sabendo que é proibido menores de 18 anos terem educação religiosa. A gente vê esses missionários pelo mundo todo. Né? Então, é lindo ver a força da fé. Né? O Dom da Birré falava comigo que ele falava comigo assim, Ana, estou com medo de setembro. Né? E eu falava assim, mas por que acontece em setembro? É a época, é um período que tem, não sei, climaticamente é mais agressivo, ou é um período religioso mais extremo para eles, tem mais ataques? Ele falou, não, setembro começam as aulas. Eu não sei onde eu vou colocar tantos meninos que querem entrar no seminário. Olha isso, que lindo que é, né? Que lindo que é esses frutos de fé para o mundo, né? Acho que a perseguição também nos desinstala, né? A gente vê aqui no Brasil, a gente não tem essa perseguição sangrenta, mas a gente tem, sim, uma perseguição silenciosa acontecendo, cada vez menos silenciosa, né? O Papa Francisco falava em perseguição educada. Eu já acho que está ultrapassado esse termo. Não tem nada de educado, ela está bem mal educada ultimamente, né? Vocês, como mídia, devem perceber isso muito, né? Os haters nas mídias sociais, quando a gente fala qualquer coisa em relação à doutrina. Então, qual que é o nosso martírio, né? A que somos chamados hoje? Como é que eu nego Cristo hoje? Eu me silencio, eu me autocensuro? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui com essa questão da autocensura. Não vou postar isso porque vai atrair haters. Mas é certo que eu iria postar? Não, é certo, coerente, de acordo com a doutrina, é uma coisa que o mundo está deixando passar de lado. Então, por que eu vou silenciar? Será que não é o nosso martírio chamado a atrair os haters mesmo e falar o que a gente tem que falar sem se calar? Será que não é isso que nos é pedido hoje? Da mesma forma que é pedido a um catequista atravessar aquela estrada a pé, sabendo que o terrorista tem uma caminhonete ou tem uma motocicleta e que ele está em desvantagem, né? Então, é algo que a gente tem que pensar, porque o mapa não se pinta, esse mapa da discriminação, ele não vira laranja ou amarelo de um dia para o outro. É uma crescente, né, na intolerância, na mudança cultural que leva a um cenário, um caldo de cultura, onde é possível um extremista agir sem retaliação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse amortecimento das consciências, né? A gente vê o México nesse mapa, a primeira edição do mapa em que o México está pintado como um país onde há discriminação religiosa. O México é o país, já vinha sendo o país onde é mais perigoso ser padre. O maior número de padres assassinados era no México, acho que mais de 20 no ano passado só, 2024. E o México estava sinalizado como um país em observação pela CN no último relatório de 2023. E o México não é um país, e a nossa dúvida era, será que o ataque aos padres é por conta da liberdade religiosa ou tem outras conotações? Como eu disse um pouquinho antes, né? É difícil você limitar exatamente. Os conflitos, eles são multifacetários, né? A política entra junto com a questão das terras, a questão do poder, a questão religiosa. E no México a gente chegou ao consenso que sim, é um país onde há discriminação religiosa. Por quê? Porque a voz da igreja, de acordo com os 10 mandamentos, com a doutrina católica, ela incomoda. E lá ela incomoda
os cartéis de drogas, os cartéis de tráfico de pessoas. Uma doutrina que te fala para você não roubar, então você não pode entrar em corrupção. Uma outra que fala que você deve respeitar a vida humana, não pode haver tráfico, não pode haver... Então, assim, essa fala dos sacerdotes incomodem tanto que eles são sistematicamente assassinados. Mas é por ser coerente com a doutrina católica. É impressionante isso. E você lembrava, né, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, e a realidade do martírio é uma realidade atual. E a gente percebe que, apesar de todo esse cenário de violência, de devastação, de massacre, a fé católica está em expansão, como você mesmo exemplificou, em muitos desses países africanos, por exemplo. Além da graça de Deus, que, claro, que Exato. é sempre a graça de Deus que atua, ao que mais a gente pode atribuir essa expansão, esse movimento em meio a tudo isso? Eu acho que a graça de Deus, ponto e basta, né? Como diria na Itália. Eu acho que a graça de Deus, e também eu acho que é um momento muito especial na história, sabe, da humanidade, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança de tempos, né? A mudança de tempo a gente só percebe depois que ele passa, né? A Idade Média virou Idade Moderna. Na época eles não percebiam, né? Depois que a gente vai vendo a história. Eu acho que a gente está, de fato, numa mudança de tempos. Acho, sim, que o Espírito Santo tem suscitado movimentos ao longo do mundo todo. Não é só numa Nigéria, com perseguição extrema e tantas novas vocações e tanta busca por religiosidade. Acho que essa questão desse mundo líquido, né, que Bauman falava, ninguém aguenta se sustentar muito tempo numa coisa incerta. A Igreja Católica é algo muito sólido. As pessoas estão buscando de onde vem essa solidez. É uma instituição que tem 2000 anos de história, né? Sólida, fiel ao carisma fundador, né? Sem se desviar. É a mesma palavra, é o mesmo princípio. Não importa se o mundo tem um modismo aqui, uma invencionice ali, a gente permanece firme ao longo da história. Então, acho que essa solidez atrai num mundo tão incerto, num mundo cada vez tão maluco, com ideologias tão, né, distópicas. Né? A gente está quase vivendo um mundo distópico na realidade. Então, acho que isso atrai. Acho também que é exigido um preço por ser católico. Né? Lá o preço é o sangue, aqui pode ser o cancelamento digital ou o teu emprego. A gente vê nos países da Europa hoje a questão da objeção de consciência. A liberdade religiosa está junto. É um direito humano fundamental, no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas lá se fala em direito de pensamento, né? Liberdade de pensamento, crença, religião. Pensamento está junto. E dentro de pensamento a gente tem a questão da objeção de consciência, por meio do qual tantos médicos cristãos se negam a praticar aborto, por meio do qual a praticar eutanásia, muitos soldados se negam a pegar em armas quando vão para a guerra. Muitos foram presos agora na Rússia e na Ucrânia por conta disso. Se negavam, né, a matar. Então, a gente tem isso. Quantos católicos não perdem os seus empregos ou não conseguem empregos porque se negam a praticar isso? Né? Quantas religiosas que cuidam de hospitais, a gente vê que a Igreja Católica tem uma obra, né, na educação, na saúde, no mundo inteiro enorme, se negam a praticar e são muitas vezes presas e processadas por isso. Mas se negam. Quer dizer, esse é o martírio delas. Né? Então, a gente começa a pagar um preço que, talvez, algumas décadas atrás não existia. A cultura dominante era a cultura cristã no Ocidente e não se falava em um atentado a essa cultura. Então, a gente percebe que o católico de BGE do Brasil, ele não ganha nada mais por ser católico. Ele perde hoje. Né? Então, acho que existe uma coerência maior. Quem quer ser católico vai ser católico de verdade. A gente vê as buscas por conhecer a doutrina. Como aqui em São Paulo as paróquias estão cheias, os cursos estão cheios. Né? A gente tem um papel grande também dos influencers hoje das mídias sociais, trazendo temas de doutrina de fé e dando a conhecer essa fé que era tão desconhecida dos próprios católicos. Né? Então, essa riqueza que é a igreja passa a ser mais conhecida. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Né? Não tem como. Né? Não tem como. E você está disposto, de fato, a dar, você está disposto a ser cancelado, você está disposto a dar a vida num cenário extremo. Né? Mas eu acho que tem um movimento, sim, que a graça de Deus está, de fato, abraçando o mundo. Talvez, quem sabe, preparando já esses corações para esse grande jubileu da redenção que a gente vai ter em 2033, né? Sim. Verdade. A gente está há poucos anos de um jubileu da grande redenção, da ressurreição de Cristo, né? Porque podem falar muitas coisas, mas a única coisa que aconteceu uma única vez na história foi a ressurreição, né, de Cristo. Então, isso não aconteceu. Nem mais. Então, acho que é um grande marco na história do mundo. Né? Então, acho que esses corações estão sendo aquecidos, sim. Ana, nós estamos aqui, né, no Brasil, né, num país, como você disse, de liberdade religiosa, né, apesar, né, dessa
dessa liberdade, né, às vezes ser questionada por outros meios, por outras maneiras, até pela cultura vigente, não é? Agora, nós podemos apoiar os cristãos que estão, né, sofrendo em todas as partes do mundo, seja no Oriente Médio, na Ásia, na África, em qualquer lugar onde a luz de Cristo precise brilhar. E quando o padre Wierenfried começou essa obra lá em 1947, né, ele é um mendigo de Deus passando o chapéu para alimentar os famintos no pós-guerra, né, ele não tinha essa vergonha, ele tinha essa felicidade que ele não pedia para si, ele pedia para Deus, para o reino de Deus. E essa missão a Fundação mantém até hoje, né, quase 80 anos de fundação, quase 80 anos de fundação, mais do que nunca, né? O reino de Deus não é a ACN, né? O reino de Deus precisa do apoio dessas pessoas. E aí eu gostaria que você falasse, né, dos benfeitores da ACN que estão junto com vocês e mantêm, né, os projetos hoje e das necessidades. A gente pode e deve, né, ajudar essa igreja, porque em muitos lugares eles não têm quem os ajude, né? A gente vê cenários em que, nessa casa do Sudão, por que a gente dá... A CN cuida do aspecto pastoral. Por que cesta básica é pastoral? Porque o catequista não consegue chegar lá se ele não comer, né? Então, tem isso também, né? É para os catequistas. Né? A gente vê aqui, muitas vezes, na Amazônia, eu passei 3 semanas no Pará visitando algumas dioceses. Né? A gente tem muitos projetos no Brasil também. Eu, de São Paulo, tendo estudado a Amazônia na escola, aí eu imaginava que a Amazônia não tinha pobreza. Aquela floresta abundante, eu tenho peixes, eu tenho frutas, né? Tipo, um paraíso na terra. Sim. Tem muita fome, Tem. muita fome. Porque é isso, quer dizer, a hora que a água baixa, aquela água lamacenta, eu não consigo nem pescar, né? Eu não consigo viver fora do rio, porque se eu entro na mata, tem tanto mosquito, tem tanto bicho que eu não sobrevivo, por isso as comunidades ribeirinhas, só ali dá para sobreviver. Então, é uma realidade que a gente desconhece. O deslocamento, né? Os deslocamentos enormes, né? Horas para chegar de barco numa comunidade remota, mas a igreja está disposta a ir até lá. Né? A igreja não vai abandonar ninguém longe. Né? Mas isso custa, fazer um barco chegar lá, ter um barco para o padre poder chegar. Lá no Pará, em Jacaré, era uma diocese que ficava 3 dias de barco, a diocese mais distante, indígena. 3 dias de barco para chegar. Chega lá, eles têm um pouco de farinha, tem peixe seco, mas não tem combustível para o barco voltar. Como que eu levo a evangelização até lá? Né? Então, a ACN está aí para isso, essa é a nossa missão. Mas a gente é uma fundação pontifícia, mas não é que o dinheiro vem do Vaticano. O Vaticano, gente, o Vaticano é lindo, maravilhoso, um patrimônio da humanidade, o Vaticano não só da fé, mas o dinheiro do Vaticano vem do povo, né? A igreja é o povo de Deus, né? É esse povo que sustenta o seu pároco por primeiro, por isso que a gente ajuda na nossa paróquia com o nosso dízimo, que ajuda o seu bispo, que ajuda a igreja, né? O bispo não tem o bispo não recebe um dinheiro que cai do céu e distribui para a sua igreja local. É o contrário, vem do povo de Deus, né? E tem povo que tem mais dinheiro e povo que tem menos dinheiro para sustentar a igreja, mas as distâncias são as mesmas. Então, lembrando que, né, a gente é um só povo, né? Um só corpo místico, né? Eu preciso ter essa corresponsabilidade com a igreja como um todo. E a ACN está aí para isso. A ACN sobrevive e atua nessa missão, ajudando os cristãos que mais são perseguidos com doação de pessoas como eu, como vocês, como você que nos assiste. Né? São doações que podem ser feitas pelo nosso site, acn.org.br, ou pelo Pix, colabore@acn.org.br. E fazendo o cadastro no site, mais do que uma única doação pelo Pix, a gente pode mandar o nosso informativo mensal, contar como essa ajuda chega nesses lugares mais remotos e como ela é necessária. A ACN conta com benfeitores no mundo todo. E, tipicamente, no Brasil, é o óbolo da viúva que sustenta essa obra. É impressionante como as doações fiéis, né, de valores maiores ou menores, o que importa é que ele seja dado com o coração. Né? É isso que Deus olha. Né? E nosso Deus, graças a Deus, ele é especialista em multiplicar os pãezinhos, os peixinhos que são colocados à disposição. Mas a ACN precisa cada vez mais de novos doadores. Isso é uma realidade. A gente vê a Europa como o secularismo cresce, como a menos, né? A gente vê que tem novos batizados, mas assim, tradicionalmente a cultura católica deixou de ser a cultura dominante. Como a igreja perde força na Europa, né? Ganha na África, ganha na Ásia, mas perde nos lugares tradicionais, que são lugares mais ricos e onde existia uma cultura de doação muito maior. Né? Então, para sustentar essa obra, como é que a ACN é estruturada hoje? Hoje existem 24 países pelo mundo, o Brasil é um deles, que captam recursos nos seus países. Então, a gente capta recursos no Brasil. E a gente tem projetos, são mais de 5 mil projetos por ano, por volta de 140 países.
Então, é muita coisa. A gente atua para arrecadar aqui para sustentar os projetos, não só do Brasil, que tem muitos, são 260 por ano, mais ou menos, no Brasil, mas no mundo todo. Falando que o Brasil tem que ser não só, falando da Amazônia como pulmão do mundo, eu quero que o Brasil seja conhecido como o pulmão da fé, né? Como o pulmão da fé, de um povo que a gente sabe que tem liberdade para praticar sua fé, um povo que é bom, um povo que é generoso, né? Eu estava, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, eu estava no sertão da Bahia. Eles estavam fazendo arrecadação para mandar para o Sul. Lugar miserável. Carente. Lugar miserável, pobre no último grau. Lá a gente tinha ajudado, acho que com uma caminhonete para os diáconos poderem chegar nessas comunidades mais distantes, fazendo arrecadação para levar para o Sul. Olha o coração desse povo brasileiro. Que espetáculo que é isso, né? Então, a gente pode, sim, e precisa. Eu faço, de fato, esse apelo porque a CNI precisa arrecadar. A gente recebe e financia 5 mil projetos por ano, mas tem mais de 1.800 que a gente nega, porque não tem recursos. Hoje, novembro, ontem eu falava com o Calegari é o diretor da CNI aqui no Brasil. A gente tem uma lista de projetos para pagar que nos chegou, porque todos os projetos são aprovados por um departamento de projetos que aprova os projetos do mundo inteiro, na Alemanha, para não ter conflito de interesse. Então, o bispo fala assim, vou ligar lá para a Ana que ela dá um jeitinho. Não dou. A gente é auditado, é super sério os processos, os procedimentos. Então, isso vem da Alemanha, a lista dos projetos do Brasil, que eu pago com o caixa que eu captei aqui. Eu tenho 5 milhões de projetos para pagar esse ano e eu não tenho dinheiro em caixa. Eu falei, vamos rezar para essa campanha de Natal, para as doações chegarem, para eu poder pagar esse ano ainda. Porque eu cheguei a falar assim, me manda do Caixa Central, porque eu não tenho fluxo de caixa aqui. Eles falam, estamos sem também. Então, assim, é uma realidade que as doações no mundo caem e que as perseguições aumentam, as necessidades aumentam. Então, a gente precisa tornar a CNI mais conhecida. A grande vantagem é que a gente é muito desconhecido ainda. Ajuda a Igreja que Sofre. A CNI é desconhecida no Brasil, né, geralmente. A gente tem 20 mil e poucos, né, mil benfeitores que ajudam, que perto da população católica é nada, né, mas ela é muito desconhecida. O que significa que a gente está muito longe do teto. Né? Então, a gente tem um espaço grande para captar, né, recursos e a gente precisa. Então, eu queria mesmo agradecer, poder fazer esse pedido aqui, para as pessoas conhecerem essa realidade mais, né? Doarem, porque eles precisam. E eu vou deixar até aqui com vocês, ficou essa caixinha aqui, a hora que eu olhei para ela, não dei até agora, a gente vai dar agora. Rezarem por essa causa, né? Porque, de fato, você falou que é a graça de Deus, né? Que tem uma velhinha, dá até para colocar aqui, ó, depois, nesse... A velhinha da C. A velhinha da C, né? Para rezarem por essa causa, né? Porque, assim, os céus se movem, por conta também da nossa insistência, né? Então, apresentar esses cristãos que não podem celebrar todos os dias, apresentar aqueles que não podem comungar todos os dias, que não podem adorar todos os dias. A gente tem essa graça, né, aqui no Brasil, de poder fazer isso por eles, né? Os padres assassinados. Como é que é uma realidade... Aliás, lembrei agora de Camarões. Eu não sei o que aconteceu hoje. Hoje é dia 20, hoje é sexta-feira, né? Dia 28. 28. Hoje é a data limite. Camarões. Camarões vem numa onda de sequestro de padres. Tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que... Na semana passada, o bispo de... Mbeba é o nome dele. Esqueci agora o nome da diocese. Ele teve um padre sequestrado semana passada. Ele sabe onde estão os sequestradores, que é diferente do Brasil, que o sequestrador foge. Não, lá eles sabem quem é que sequestrou. Enviaram uma delegação para negociar com os sequestradores. Foram mais 4 padres e um leigo negociar. Os sequestradores, em vez de negociar, sequestraram essa equipe de negociação. 2 dias depois, eles foram soltos e só um dos padres ficou preso. O bispo baixou um decreto na diocese, dizendo que, a partir daquela semana de domingo passado em diante, depois de todas as missas, a diocese inteira ia rezar por São Miguel, pedindo a liberação do padre John, depois de todas as missas. Campanha de oração na diocese inteira. Se até quarta-feira, que foi anteontem, esse padre não fosse libertado, eram para... todos os serviços católicos, os padres, as escolas, os hospitais, todos pararem as atividades, fecharem as escolas, esvaziarem os sacrários e saírem daquela região, porque não tinha como garantir a segurança dos fiéis e dos religiosos. Quando eu li isso, me deu uma dor no coração. Imagina esvaziar a presença de Cristo Eucarístico. Porque ele falou que não tinha condição de mais um padre sequestrado. Isso aconteceu quarta-feira. E se não fosse libertado até sexta-feira, que é hoje, o dia de libertação do padre John, eles iriam fazer uma grande... Ele convocava todos os católicos da diocese, a fazer uma marcha até o local onde esse padre está preso pelos sequestradores e ficar ali até a libertação. Só voltam com ele. Ou ninguém volta.
Então, imagina o limite que chegou esse bispo para falar isso, né? Assim, esvazia todos os sacrários, tira a Cristo Eucarístico daqui, porque não dá para garantir a segurança do meu povo e do sacrário também. Então, assim, é essa dor que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que conhecer para rezar melhor, né? Quando eu falo da oração, a minha oração mudou muito. Eu digo que a CN era muito desconhecida porque eu mesma não conhecia a CN até 2020. Eu conheci em 2020 essa realidade. E não é que eu era uma católica de BGE, nunca fui nem a minha família, mas assim, eu desconhecia, porque não é um movimento de pastoral, não está nas paróquias, né? Enfim, é conhecido dos bispos que pedem ajuda, mas do povo mesmo é muito pouco conhecida, né? A gente trabalha com programas, a Igreja pelo Mundo, nas TVs católicas, né? Tem programa de rádio, mas hoje em dia mesmo as TVs católicas perdem audiência. Então é difícil dar a conhecer quando é uma causa tão particular, né? Perseguição religiosa. E quando eu conheci, eu comecei a rezar melhor. Quando falavam para mim, reza pelos nossos perseguidos, eu imaginava o Coliseu, eu imaginava algo lá atrás que acontecia. Nem imaginava que hoje em dia tinha tanta perseguição como a gente viu nesse mapa aos cristãos hoje em dia. Então, quando eu passei a conhecer essa realidade e conhecer as vozes, os testemunhos das pessoas, minha oração é muito diferente. Minha ajuda é muito diferente, né? Não é só ajuda um missionário que está indo para um lugar distante, paradisíaco, né? Não, não tem nada. O local pode ser paradisíaco, mas a realidade que ele enfrenta é trincheira ali, é abrir espaço, é levar luz para as trevas, literalmente, né? Então, como é importante conhecer para poder rezar melhor, né? E alargar o coração, né? Madre Teresa falava, né, que Deus, né, é muito rico, e de fato a gente é uma obra de Deus, né? A gente é muito rica. Mas o nosso dinheiro está no bolso de cada um, né? Está no bolso de cada um. Então, como é importante mesmo esse gesto concreto de ajuda, né? Como a gente, de fato, dá valor, se a gente dá valor a uma causa, né? A gente precisa colocar o nosso valor naquela causa, né? Então, é importante rezar, é importante falar disso, sim. E é importante doar, eu acho que o conhecimento, né, dessa realidade, né, da liberdade religiosa no mundo, quebra um pouco essa indiferença a partir do conhecimento e a oração, né? Porque eu acho que por meio da oração nos reconhecemos todos irmanados em Cristo. Exato. Então, nós somos a mesma família, somos povo de Deus. Então, o que acontece com o cristão do outro lado do mundo, na Amazônia, no Pará, se refere a mim também, porque é a minha família. Exato. Então, eu acho que a oração quebra um pouco isso. Exato. Você dizia, né, que somos um corpo. E isso imediatamente me vem à mente aquilo que São Paulo disse aos Coríntios, né? Exato. Se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Exato. Né? Então, quem acompanhou a Ana aqui falando, relatando, até emocionada e nos emocionando também, só de imaginar as situações que vivem os nossos irmãos, que fazem parte desse mesmo corpo. Então, quando a gente se vê diante desse sofrimento concreto, que não são números, não são dados, são histórias, são pessoas, são almas, né, de pessoas que sofrem, nós sofremos juntos. Então, nós somos, como você disse, corresponsáveis. Então, essa é a nossa também contribuição aqui de fazer vocês conhecerem um pouco mais essa realidade do trabalho da CN, a realidade da perseguição religiosa. E o primeiro passo, compartilhar essa entrevista, fazer chegar até as pessoas nas comunidades, nas paróquias, enfim, para que a gente, de fato, se sinta cada vez mais unido a esse Cristo que faz essas pessoas continuarem firmes ali, mas nós também podemos ser presença de Cristo para essas pessoas, nós podemos levar essa força de Cristo concreta para que essas pessoas não desanimem e continuem fiéis nesse testemunho. Você sabe, Fernando, eu vou falar uma frase do Dom da Birré, porque aí não é a Ana que vive no Brasil falando, é um bispo africano que sofre perseguição falando. Ele falou que uma vez ele tem um poço de água na casa dele, o poço artesiano de água, que é uma raridade na África, e todos bebem da água dele. E uma vez o poço secou e ele precisava de água, ou precisava pedir alguma coisa e não tinha como, não tinha recurso para o povo dele. Ele foi pedir na mesquita, foi pedir próximo. Sabe o que falaram para ele? Ué, você não disse que vocês são um só povo? A sua família não te socorre? Um bispo ouviu isso. E ele falou assim, então, ele agradecia a CN dizendo, como quando a ajuda de vocês chega, é um testemunho de que eu não estou sozinho. Eu posso ser 2% da população dessa diocese. Mas a minha família é enorme e eles me apoiam, né? Então, é exatamente isso que você falou.
como para quem está na ponta, a gente não consegue imaginar isso aqui do Brasil, né? Assim, não passa no nosso imaginário, porque é tão distante da nossa vida. Mas quando eles falarem isso, né? Ouvir alguém que está passando fome, ser jogado na cara, muda. Aqui a gente se cuida, né? Por que você vai continuar sendo cristão? Você está aí abandonado pelos teus, né? Vem para cá que você é nosso, né? Não, ele falou, não, eu não sou. Eu sei que eu tenho uma família. Eu sou membro de um corpo místico enorme que abraça o mundo, né? E que me socorre, né? Então é exatamente o que você falou. Como é importante. Somos esse povo da cruz, realmente. Exato, somos um povo da cruz. Para vocês que nos acompanharam, estamos chegando ao finalzinho, né, dessa gravação especial. Você que nos acompanhou aí, deixe seu comentário também. Ative o sininho para receber as notificações do canal do YouTube da Arquidiocese de São Paulo. Deixe o seu comentário e compartilhe também, né? Compartilhe, você que acompanhou pela Rádio 9 de Julho também, né? Acesse o site da ACN para conhecer mais. A gente vai se despedir da Ana, mas quando a gente terminar, você vai acompanhar um vídeo que traz aí um panorama desse relatório sobre a liberdade religiosa, um relatório que é bienal, né? E vai atualizando os desafios também e os sinais de esperança que são construídos pelo povo de Deus em todo o mundo e também com essa liderança da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, não é isso, Fernando? É isso mesmo. E então, continue conectado conosco e aguardem que logo teremos mais programas, mais entrevistas especiais nessa nova empreitada aqui da Arquidiocese de São Paulo, dos meios de comunicação, de fato dar voz àqueles que ajudam a fazer a igreja, ajudam a igreja a caminhar. Obrigada, Ana. Sua palavra final aqui para quem acompanhou a gente. Agradecer a cada um de vocês, né? Agradecer a cada um de vocês pelo que fazem, né? Que é de fato dar voz aos que não têm voz, né? Trazer tantas outras pessoas para conhecerem realidades tão desconhecidas. E a cada um que assiste, né? Eu quero convidar mesmo para que vocês rezem por esses cristãos perseguidos, para que vocês conheçam o trabalho da ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Entre no nosso site, acn.org.br, segue a gente no Instagram, ACN, aquele risquinho embaixo, BR. Tem os documentários no YouTube, ACN Brasil. Enfim, tem uma imensidão de informações sobre esse tema. Colocar aqui em uma hora é um desafio enorme, isso que é uma ponta do iceberg de tudo que a ACN faz. E que faz graças a doações, né, de pessoas como vocês. Então, se você já é benfeitor meu, muito obrigada. Se você não é, também muito obrigada por passar a ser. Obrigada. Neste momento, 2 em cada 3 pessoas no mundo vivem em países onde praticar sua fé pode custar a própria vida. As conclusões do Relatório de Liberdade Religiosa 2025 da ACN mostram que esse direito fundamental está mais ameaçado do que nunca. Quase 2/3 da população mundial, vivendo em 62 países, estão expostos à discriminação ou perseguição religiosa. Isso representa cerca de 5,4 bilhões de pessoas, mães, pais e filhos cuja liberdade, segurança e até a vida estão em risco. Desses, mais de 4,1 bilhões de pessoas vivem em 24 países que sofrem as violações mais graves da liberdade religiosa. Classificadas como perseguição, essas situações incluem agressões, sequestros, prisões e até mortes. O relatório de liberdade religiosa da ACN identifica os 3 principais fatores que impulsionam essa perseguição global. Governos autoritários. Governos que enxergam grupos religiosos como uma ameaça ao seu poder. Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia pode levar à prisão perpétua ou à execução. Na China, o programa Skynet, com cerca de 700 milhões de câmeras de vigilância, monitora todos os grupos religiosos. Extremismo religioso. Grupos de jihadistas não atacam apenas outras religiões, eles eliminam todos os que não compartilham da sua exata interpretação da fé. Na região do Cinturão Médio da Nigéria, vilas inteiras são forçadas a fugir enquanto igrejas e escolas são incendiadas por grupos armados. Nacionalismo étnico-religioso. Em diversos países, a religião é usada para definir a identidade nacional. Na Índia, políticas nacionalistas hindus têm enfraquecido as liberdades religiosas constitucionais.
atingindo comunidades muçulmanas e cristãs por meio de leis anticonversão, restrições às suas atividades e violência social. A liberdade religiosa se torna ainda mais frágil em zonas de conflito. A guerra não mata apenas pessoas, mata também os espaços onde elas buscam consolo, esperança e Deus. As violações mais dolorosas da liberdade religiosa afetam quem é duplamente vulnerável, especialmente jovens mulheres de minorias religiosas que enfrentam uma ameaça dupla. No Paquistão, meninas cristãs e hindus, algumas com apenas 10 anos, são sequestradas, forçadas a se converter ao Islã e obrigadas a se casar com seus sequestradores. Quando as famílias buscam ajuda da polícia, muitas vezes são ignoradas pelas autoridades. Inúmeras meninas cristãs no Egito foram vítimas de sequestros, estupros, casamentos forçados e conversões forçadas motivadas pela religião. Na era digital, a fé também passou a ser vigiada. Governos autoritários usam inteligência artificial para monitorar conteúdos religiosos online. Cada oração compartilhada, cada pergunta espiritual feita, cada discussão de fé pode se tornar um motivo para perseguição. Somente no Paquistão há mais de 400 mil denúncias contra pessoas por causa do que publicam sobre religião. Além da perseguição, mais de 1,3 bilhão de pessoas em 38 países sofrem discriminação frequente. Nesses países, as pessoas podem não ser mortas por causa da sua fé, mas são impedidas de conseguir emprego, proibidas de construir templos ou de ensinar sua crença aos próprios filhos. Apesar de tantas dificuldades, a esperança persiste. Mesmo nos lugares mais sombrios, pessoas de fé acendem uma luz de esperança. Em Burkina Faso, onde todos os dias ataques jihadistas aterrorizam comunidades, grupos religiosos organizam partidas de futebol pela paz, recusando-se a deixar que o extremismo as divida. Em Cabo Delgado, uma região devastada pela guerra em Moçambique, as igrejas se tornaram refúgios para as famílias deslocadas de todas as religiões, oferecendo não apenas conforto espiritual, mas também alimento, abrigo e segurança. A liberdade religiosa não pode ser defendida apenas pelas comunidades religiosas. Ela exige o esforço de todos nós, governos, instituições, educadores e pessoas como você. Devemos erguer nossas vozes, exigir proteção e lembrar: se a liberdade religiosa é negada a um, cedo ou tarde será negada a todos. O momento de agir é agora, porque a liberdade religiosa é um direito humano e não um privilégio.